Amém? Vamos continuar adorando ao nosso Pai, amém? Cultuando a Ele e ouvindo aquilo que Deus tem para nós ainda mais nesta noite, amém? Que você continue com o teu ouvido espiritual atento para aquilo que Deus tem para nós, amém? E o que nós vamos meditar nesta noite é algo que nós já falamos aqui. Nós vamos trazer novamente essa reflexão. Na verdade, até atendendo um pedido do pastor Aguiar, que nós estávamos aqui no mês passado comemorando o 14º ano de aniversário da igreja, e ele estava falando sobre os ciclos, e ele comentou sobre uma meditação que nós trouxemos, eu acho que foi em 2014, se eu não estou enganado, já faz um tempo nós falamos sobre isso, sobre os ciclos nas nossas vidas, o ciclo na nossa vida espiritual, o ciclo na igreja, os ciclos nas nossas vidas que foram estabelecidos por Deus, amém? Então nós vamos meditar de novo nessa palavra, mas hoje de uma forma mais curta, vou tentar ser um pouco mais breve, do que da primeira vez, e quem sabe numa outra oportunidade a gente continue, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, obrigado, Pai querido, continua, Senhor, a falar aos nossos corações, a ministrar nas nossas vidas. Guarda, Senhor, cada entrada, cada saída da nossa alma, que o Senhor coloque os teus anjos guardando os 4 cantos e que a nossa mente agora, Senhor, esteja, Senhor, sujeita, Senhor, ao teu Espírito e ao ouvir, Senhor, a tua voz. Tira, Senhor, tudo que distrai, Senhor, o nosso entendimento, a nossa concentração, mas que a tua unção seja ministrada e que nós possamos, Senhor, reter o que é o bem e que a tua palavra encontre terra fértil em nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a palavra do Senhor aí no livro de Levítico, capítulo 19, e logo mais nós vamos meditar a respeito dessa passagem. Amém? Levítico, no capítulo 19, e como eu falei, nós vamos falar sobre ciclos. Ciclo é algo muito importante que rege as nossas vidas. O que são ciclos? Ciclos são estágios, na nossa vida, que tem começo e um fim. Ciclos são estágios da nossa vida onde algo do propósito de Deus é cumprido em nós, onde algo daquilo que Deus tem para nós é concluído em nós. São ciclos, Então os ciclos devem ser concluídos e reiniciados. Novos ciclos vão surgindo, mas ciclos devem ser concluídos. Existem ciclos para diferentes áreas das nossas vidas. Então, por exemplo, o teu casamento vai passar por ciclo, a tua vida profissional vai passar por ciclos, a vida ministerial vai passar por ciclos, e assim por diante. Cada área da sua vida possui marcos, e cada área da sua vida vai ter ciclos que deverão se concluir. É claro que essa separação, ela é puramente didática, entende? Elas, na verdade, elas interagem em todas as áreas da sua vida simultaneamente. Influenciam uma às outras. Mas para efeito de análise, analise cada área da sua vida. Entende? Quanto tempo dura um ciclo? Segundo a palavra de Deus, como é que eu posso definir ciclos na minha vida? Ciclos têm tamanhos variados. Ciclos podem ter quantos anos? Ou meses, ou dias. Segundo a palavra de Deus, o povo de Israel era regido por ciclos de 7 anos. Não vamos ser místicos aqui e dizer que sempre os ciclos serão 7 anos. Às vezes, não serão. Então, por isso, na Bíblia, existem outros ciclos. Assim como lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus criou o sol
Deus criou o sol para reger dias e estações. O sol é o Senhor Jesus. E na nossa vida temos ciclos pequenos, que são dias, né? Tem ciclos um pouco maiores, que são estações. E tem ciclos grandes, que são anos. Então, existem ciclos pequenos, que são dias. Ciclos médios, que são as estações. E ciclos que são anos, que são regidos pelo Sol. É o Sol que determina os ciclos, né? O ciclo diário é o Sol que determina as estações, que são 4 por ano. Também é o Sol que determina os ciclos maiores, que são os anos. Então, tudo é em função do Sol. O Sol da justiça é o Senhor Jesus. E Ele está brilhando sobre as nossas vidas. E por causa disso, Ele também estabelece ciclos em nós. Então, por exemplo, a vida de Moisés não era dividida em ciclos de 7 anos, mas era dividido em ciclos de quantos anos? 40. A vida dele teve 3 ciclos de 40 anos. 40 anos na casa de Faraó, 40 anos no deserto e 40 anos servindo a Deus, conduzindo o povo. Agora, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, foi um ciclo perfeito? Foi ou não foi? Foi, né? E foi 7 anos. A Bíblia não fala quantos anos foram, mas os estudiosos, comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Ou seja, a metade de um ciclo de 7 anos. Mas foi um ciclo completo. Entende? Então, aprenda a avaliar as coisas em Deus. Aprenda a contar os seus dias com sabedoria, diz a Bíblia. Aprenda a receber que na sua vida pode ter ciclos maiores. E daqui a pouco a gente vai falar quando não vai ser. Mas você deve estar pensando, pastor, como é que eu posso perceber essas coisas na minha vida? É porque nesses ciclos, cada ano tem um significado. Se isso valia para Israel, também vale para nós. Nós somos o Israel de Deus. E alguém fala, pastor, mas eu não consigo perceber isso na minha vida, ciclos tão exatos assim. Talvez você não parou para contar. Mas um outro motivo é porque talvez muitas pessoas não concluem ciclos na sua vida. O que acontece quando você não conclui ciclos na sua vida? Você depois, quando você quiser voltar, você vai ter que começar tudo de novo. Vou te dar exemplo. As pessoas mudam de profissão igual muda de roupa. Né? Aí nesse ano ela fala, você é um vendedor. Ela é vendedora 1 ano, ela fala, poxa, que difícil. Aí ela é vendedor 2 anos, não, é ruim demais, o mercado está difícil. Aí no 3º ano, ela fala, não, eu vou estudar engenharia, vou estudar... Aí abandonou aquele, ela perdeu 2 anos, perdeu. Né? Porque não vai servir mais, foi inutilizado aquilo. Aí ela vai fazer engenharia. Aí a pessoa vai, faculdade, 1º ano, 2º ano, nossa, que dificuldade, cálculo, não nasci para isso, eu vou largar, não aguento isso aqui. Perdeu mais 2 anos. Por que o Senhor manda contar os nossos dias? Porque tem gente que está desperdiçando os seus dias e não está concluindo nada na sua vida. Não conclui fase nenhuma. Nada acontece na vida dele, porque ele não chega ao fim do ciclo. Às vezes, você interrompe o ciclo. E quando você interrompe aquele ciclo, você o faz por não responder a Deus de alguma maneira. Eu falei que na maior parte das vezes, quando você interrompe o ciclo, você volta e começa de novo. Mas isso não vale para todas as circunstâncias. Deus é misericordioso. Né? Ciclos podem ser interrompidos e depois, pela misericórdia de Deus, serem recomeçados, continuados. Mas há algumas vezes em que os anos são roubados. Porque toda passagem de ciclo, né? Aqui é um outro princípio. Toda passagem de ciclo envolve testes, queridos. Você vai passar por testes diante de Deus. E, na verdade, os ciclos, mesmo durante eles, cada ano deles, acaba sendo testes. Porque exige perseverança, exige persistência, determinação.
definições dos seus desejos, dos teus propósitos de alcançar aquilo em Deus. Mas quando Deus tem para você o tempo novo, o ciclo novo, isso também vai começar com teste, entende? Foi assim com Jesus, por exemplo. Quando Jesus foi iniciar o seu ministério, a primeira coisa que ele teve que passar foi pelo teste. Ele foi para o deserto para ser testado. Muitas vezes nós não correspondemos a Deus. Muitas vezes nós falhamos em perceber o teste de Deus. Então, porque falhamos em perceber o teste, nós também deixamos de receber o que Deus tem para nós, segundo o ciclo, entende? Então, cada ciclo concluído significa um estágio novo em Deus. Cada ciclo completado significa uma posição nova em Deus, seja ministerialmente, profissionalmente, matrimonialmente, em qualquer área. Quando você cumpre um ciclo, você é galgado a uma posição nova em Deus. Mas se você também não cumpre o ciclo porque não correspondeu a Deus no teste, você pode ficar estagnado. E é o que acontece com muitas pessoas que não passam no teste diante de Deus. Pastor, mas se eu estiver fazendo algo fora da vontade de Deus, então para. Porque algo fora da vontade de Deus também é ano perdido. Não vai resolver nada. Mas antes de começar algo, entenda, Deus está nisso. É da vontade de Deus. Se Deus está nisso, o Senhor dirigiu você a isso, Deus é um Deus de começar e concluir as coisas. Deus é um Deus que começa e vai até o final. Por que alguns não têm encontrado prosperidade nos seus negócios? Porque não conclui ciclo. Né? Eles vêm para a igreja, eles falam, pastor, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e nada acontece. E às vezes a resposta é simples, nada acontece porque você não esperou a colheita chegar ainda, nada acontece porque você não está cumprindo ciclos na sua vida. Você quer que as coisas sejam instantâneas. Né? Grandes empresas, quando fazem seus investimentos, elas têm que esperar pelo menos 5 anos para ter retorno. Mas muitas vezes querem começar uma pastelaria na esquina e no ano que vem já quer viajar. No segundo ano, compra o carro zero, vai viajar, já quer fazer um monte de coisa, viajar para o exterior, e o negócio pega e afunda, e ele fala, tá vendo, Deus não estava nisso, Deus não está adiantando nada, não adianta fazer campanha, não adianta orar. Por quê? Porque não esperou o tempo de colher. Não esperou o tempo da prosperidade de Deus, não esperou o tempo de Deus. Não tem entendimento, não sabe contar os seus dias sobre a terra. Entende? Eu vou explicar para você o que significa cada um desses anos, desses ciclos de 7 anos. Vamos tentar entender o que significa cada um desses anos, desse ciclo de 7 anos. Amém? Então, cada ano, querido, desses ciclos, possui um significado e um propósito. Esses ciclos de 7 anos, ele pode ser dividido em 2 momentos. Os primeiros 3 anos e depois os segundos 3 anos. Então, o 7º, que é o ano sabático, que você já sabe, está na palavra de Deus. Primeiro ano, né, se você quiser anotar aí, o que significa o primeiro ano de qualquer ciclo, de qualquer área, seja ela qual for. Veja, o primeiro ano é o ano de aprendizado. Em tudo, o primeiro ano é o ano de aprender. Ninguém começa sabendo nada. Entende? Então, o primeiro ano é o ano de aprendizado. Você começou no emprego agora, meu querido, não espera nada esse ano, é ano de ralar, vai ter que aprender. Vai ter que aprender como se lida com o chefe, como funciona a rotina da empresa, aprender até o caminho melhor para trabalhar, é ano de aprender. Começou um negócio, mais ainda, o primeiro ano você vai ralar muito, é ano de aprender. Primeiro ano é ano de ralar, em qualquer área. Amém, queridos? Segundo ano, estou falando até agora, queridos, pelo bom senso. Primeiro ano é ano de aprendizado, ano de trabalho penoso, não é ano ainda de ver resultados. Ano 2, o segundo ano, é o ano do serviço. Ou seja, o segundo ano é o ano de praticar o que você aprendeu no primeiro.
E também ainda não é o tempo de você colher. O segundo ano é o ano que você, no primeiro ano, você penou para aprender. No segundo ano, agora, você pena para produzir. Então, é o ano de trabalhar. Então, veja bem, quando chega no segundo ano, será o ano de trabalho, porque agora eu já sei como é que é, agora eu já sei como funciona. Então, agora é hora de produzir, é hora de fazer a coisa acontecer. Mas é aqui que alguns começam a ter problema. Eles passam o primeiro ano de aprendizado, mas não querem assumir que estão aprendendo, porque alguns acham que já nascem sabendo. Esse é o problema. Tem gente que acha que já sabe tudo. E então ele nunca tem o primeiro ano de aprendizado. Aí no segundo ano ele já quer ter resultado. Não há resultados no segundo ano. O segundo ano ainda é tempo de você ralar. O segundo ano é até mais penoso do que o primeiro. Porque no segundo ano você vai ter que começar agora a produzir para valer. Porque no primeiro ano dá um desconto, você não sabe fazer direito. Então ninguém te cobra muito. Mas no segundo ano você tem uma experiência, você tem vivência. Então agora é hora de fazer a coisa acontecer. Então agora é hora de produzir e de trabalhar. E trabalhar muito. Por isso que nós falamos que o segundo ano é o ano de serviço. Mas ainda não é tempo de resultados. Mas é o momento de conquistar reconhecimento. É no segundo ano que começa a vir respeito pelo que você está fazendo. Antes disso, não há muito respeito. O segundo ano é o ano de serviço. E você só alcança reconhecimento com serviço. Percebe? No segundo ano é o ano de alcançar respeito. Respeito não é algo que você adquire no primeiro ano de aprendizado. Isso vale para outras áreas. Na sua área profissional, você formou na faculdade, está no primeiro ano de trabalho, alguém te respeita? Hã? Uma certa vez, uma irmã contou que um dia ela foi consultar no plano de saúde dela, né? E chegou lá, tinha um médico de 24 anos de idade. Sabe o que ela fez? Virou as costas e foi embora. Ela falou, Deus que me livre, ele vai me matar, ele não sabe nada. Aí eu falei, irmão, como é que você fala isso do menino? Como faz isso com o menino? Ela falou, mas ele tem cara de menino, veste igual a menino, faz tudo igual a menino, ele não pode ser médico. É por quê? Primeiro ano dele. Né? Primeiro ano, eu acho até corajoso para atender no consultório, né? Ele é até muito ousado no primeiro ano. Por quê? Porque ainda não tem reconhecimento. Depois do segundo ano, ele começa já, né? A gente fala, olha, pode ser novo, mas eu sei que já vi que ele sabe. Então você alcança reconhecimento com o quê? Com um trabalho de pelo menos 2 anos. Os irmãos estão entendendo? Está entendendo o ciclo até aqui? Primeiro ano significa o quê? O que significa? Aprendizado. Segundo ano? Trabalho. Isso aí. Terceiro ano. Abre Levítico, capítulo 19, verso 23. Levítico 19, verso 23. Levítico, capítulo 19, verso 23. Olha o que diz. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado. Veja, 3 anos. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quantos anos que era vedado o fruto, meus irmãos? Quantos anos aí? 3 anos. 3 anos. No segundo ano, você tem respeito das pessoas. Mas no terceiro ano, você tem reconhecimento. Respeito é diferente de reconhecimento. Respeito, você respeita o pastor pelo trabalho dele, você respeita porque ele se esforça, você respeita o pastor porque ele está lá suando a camisa. Eu respeito, está trabalhando. Agora, reconhecê-lo como alguém maduro, com autoridade, reconhecê-lo como alguém que tem depósito em Deus, reconhecê-lo como autoridade na sua vida é outro nível. Entende o que eu estou dizendo? Respeitar, eu respeito muita gente. Se eu encontro um pastor que eu nem nunca vi na vida, eu respeito. Respeito talvez pela sua idade, respeito pela sua experiência, respeito pela denominação, respeito por uma série de fatores. Até pelo diploma que ele tem. Agora,
Respeitar é uma coisa, reconhecer é outra. Reconhecimento é fruto de convivência. Por isso, o terceiro ano é o ano da aliança. O terceiro ano é o ano do reconhecimento. Não espere reconhecimento antes do terceiro ano. Você vai ter respeito no segundo, mas o reconhecimento, o que é reconhecimento? É ser conhecido por aquela identidade. 3 anos também é o tempo que se espera para se estabelecer de fato amizade, segundo a Bíblia. Jesus andou com seus discípulos 3 anos. Nesses 3 anos, os discípulos eram o quê? Discípulos, alunos, aprendizes. O relacionamento era de cima para baixo, né? Eu sou o mestre, o rabi, vocês são discípulos, aluno. Você não discute comigo, você não questionam. Era assim que Jesus agia. Vocês não sabem o que eu vou fazer e nem tem que saber. Eu sou o professor, vocês são os alunos. Esse era o relacionamento. Mas lá em João, capítulo 15, já no final do ministério, pela ocasião da última ceia, Jesus os chama e fala: já não vos chamarei mais servos. Porque o servo não sabe nada o que faz o seu senhor. Mas agora eu vos chamo amigos. Amigos. Depois de 3 anos e meio, Jesus disse: agora vocês são amigos. Antes o relacionamento era de cima para baixo, mas agora é um relacionamento mais íntimo. Vocês são meus amigos, eu vou ter aliança com vocês. Não deveríamos fazer aliança com ninguém sem pelo menos com 3 anos de convivência com a pessoa, sem pelo menos vê-la por 3 anos. E ainda assim temos problema, né? E ainda assim temos dificuldade. O que a palavra do Senhor nos diz? Pelo fruto conhecereis. Não é assim? Como você precisa conhecer? Como você faz para conhecer? Pelo fruto, diz a palavra. Pelo fruto conhecereis. Tem que dar fruto. Eu te pergunto, quantos anos você acha que uma jaqueira demora para dar fruto? Chuta. 3 anos. A palavra de Deus é tremenda. Pelo menos 3 anos. Um pé de manga, pelo menos 3 anos. Eu estou falando de plantar na semente, não estou falando de enxerto, não estou falando de laboratorial, estou falando de natural. Não dá fruto se não for pelo menos 3 anos. E assim vai. E alguns é até mais, é até maior. Você vê um pé de jabuticaba, uns demoram 15 anos. Em alguns recordes, diz os especialistas, a partir do 5º ano. Você não vê ninguém dando fruto menos de 3 anos. E sem dar fruto, você não conhece. Sem caminhar, você não conhece. Trazendo para o popular, né, como a gente costuma dizer, você não comeu 1 quilo de sal com um camarada, não é tempo de fazer aliança. Né? Esse é o popular de quem não conhece a Bíblia. Né? Mas a palavra do Senhor nos diz, o terceiro ano é o ano de firmar a aliança. Né? E tomar muito cuidado, porque assim mesmo temos problemas. Né? No terceiro ano eu começo a vê-lo diferente. Eu reconheço que ele está andando conosco e já é um dos nossos. Entende? Por quê? É no terceiro ano que os compromissos realmente se solidificam. É no terceiro ano que a aliança realmente se estabelece. É no terceiro ano que há esse vínculo mais profundo. E nos tornamos mais do que companheiros. Tornamos-nos amigos. Você está no terceiro ano em relação a qual ciclo da sua vida? Comece a analisar desde já. Aí você começa a ver, não, pastor, na área profissional eu estou agora no 2º ano. Puxa, então é isso que eu vou ter que fazer. Bom, na área sentimental eu estou começando a namorar, então não estou nem no 1º ano ainda. Mas eu vou casar então, né? Então eu vou ter o 1º ano do ciclo do casamento. E comece a analisar ministerialmente. Né? Recebi uma unção para representar a direção da igreja. Estou no 1º ano, então eu tenho que aprender, vou canalizar para isso. Isso é aprender a contar os dias com sabedoria. Quem aprende a contar os dias alcança um coração sábio. O terceiro ano, diz a palavra de Deus, os frutos são vedados. Sabia disso?
Até o terceiro ano, está aqui em Levítico, os frutos são vedados. O que significa isso? Se você começou o negócio, né, não tire dinheiro do seu negócio. Até o terceiro ano, a Bíblia fala, é vedado. Não tire dinheiro de lá. Todo dinheiro que aparecer deve ser reinvestido. É aqui que começa o problema na cabeça de muitas pessoas. Né? Entende? Se você for sábio e um coração sábio, você vai perceber isso. Por que alguns não prosperam? Porque eles já querem começar a tirar dinheiro da sua empresa muito rápido. E a Bíblia fala, até o terceiro ano, o fruto é vedado. Em algumas versões fala, ele é incircunciso, ele é amargo, você não pode usá-lo ainda. Deixa ele no solo, ele vai adubar a planta, deixa ele cair no chão para adubar a planta. E no quarto ano você pode começar a comer. Alguns não prosperam porque não respeitam isso, não respeitam. Aí no terceiro ano começa a comer do fruto que Deus proibiu, que é o fruto incircunciso, que não poderia comer, ainda que seja dizimado, ainda que você tenha dado o dízimo dele, você não vai ver o retorno dele. Porque você está matando a planta que Deus te deu. E aí no quarto, quinto ano, quebra a empresa. Aí você fala, não entendo, eu sou dizimista, Senhor. O Senhor fala, você é dizimista, mas você não é sábio, você comeu o fruto antes da hora. Você detonou com a planta que eu te dei. Você não adubou, você não cuidou dela. Não vai prosperar. Deus quer ter a sua igreja próspera, mas não há prosperidade sem entendimento dos princípios de Deus. Amém, queridos? Isso é importante para nós, mas isso vale para outras áreas da nossa vida. Entende? Vale para áreas da faculdade, por exemplo. Até o terceiro ano, nenhum curso deixa fazer estágio. Não tem estágio antes disso. Às vezes, num país que está com problema de desemprego, com escassez, ele permite que estagiários façam outras coisas, mas não ligadas à função realmente deles. Né? Mas estágio na área específica, só no quarto ano. Por quê? Porque nos 3 primeiros anos, os frutos são vedados. É um princípio, até na faculdade é assim. Não coma do fruto antes dos 3 anos. 3 anos é o mínimo. Até o terceiro ano, os frutos são vedados. Amém, queridos? Quarto ano. O que significa o quarto ano? Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 13, versos 6 até o 9. Lucas 13, versos 3, verso 6. Lucas. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Quantos anos, irmãos, que ele estava procurando? 3. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, o viticultor, porém respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano. Que ano que é esse, irmãos? O 4. Deixa ainda esse ano até que eu escabe ao redor dela e põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O que significa o 4º ano? 4º ano é o ano da oportunidade. 4º ano é o ano da última oportunidade. Ou vai ou racha. Ou começa a mostrar alguma coisa, ou pode ser que Deus venha e corte. Esses 3 primeiros anos são anos de aprendizado, respeito e reconhecimento. Mas o 4º ano, Deus espera que realmente comece a acontecer frutos. No 4º ano, Deus espera que algo comece a acontecer. Portanto, se até o 3º ano nada aconteceu, o 4º ano deveria, se porventura não frutificou, o 4º ano tem que ser o ano que você dá tudo de si. O 4º ano tem que ser o ano de sacrifício, de luta, de choro, de dizer, Deus, esse é o ano que o Senhor espera ver resultado para que eu veja, para que eu possa avançar. Então esse ano é crucial. Portanto, é um ano que nós temos que responder a Deus seriamente. Quero que os irmãos avaliem bem isso. Por 3 anos o Senhor veio buscar fruto e não encontrou. Mas então o agricultor falou, deixa eu cuidar dela.
Dá mais uma chance. E a chance é o 4º ano. Portanto, o que se espera dos irmãos no 4º ano? O que se espera nesse 4º ano é multiplicação. O que se espera é mudar de patamar. Tem que atingir outro patamar, tem que estar em outro nível, tem que estar em outra condição. É isso que Deus espera. E eu estou falando aqui agora de ciclos da igreja. E o meu encargo a falar sobre isso aqui é que você conte os anos para que nós tenhamos corações sábios e sejamos sábios para encarar os desafios que Deus tem colocado na nossa frente. É o ano da oportunidade. 5º ano. O que é o 5º ano? Pegue a Bíblia. Vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 13, verso 17. 2 Reis 13, 17. Amém? 2 Reis, capítulo 13, verso 17. Aí você faz a aplicação para cada área da sua vida. Eu não posso ficar me detendo, né, aplicando em cada aspecto. Mas cada aspecto, cada área da sua vida, cada ciclo que você está vivendo, você deve analisar dessa forma. Tem que existir um ano de oportunidade. Que você comece a ver fruto. Mas os frutos do 4º ano ainda não são frutos para você esbanjar. Vem o 5º ano. 2 Reis, capítulo 13, verso 17. E diz: abre as janelas para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Disse mais: toma as flechas. Eles tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter aferido. Veja, presta atenção aqui no 5, é o mínimo que Deus aceita. Mas deveria ser 5 ou 6, o melhor é 6. Mas é como se diz, o 5 é aceitável. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Então veja, o 5º ano é o ano da definição. O 5º ano é o ano onde as coisas se definem. O 5º ano é o ano de definição, é o ano que define você profissionalmente, é o ano que define você ministerialmente, é o ano que define emocionalmente, é o ano que define até matrimonialmente. Aí no mundo, né, tem uma estatística uma revista evangélica, que é um dado do governo, né, que existia um folclore que dizia uma tal de crise de 7 anos no casamento. Mas a estatística do governo mostrou que não é nos 7 anos a crise, é no 5º ano. Na revista do Jaime Kemp, pastor do Rio de Janeiro, ele pôs um artigo desse dado do governo, porque ele trabalha nessa área, do problema do 5º ano de casamento. Porque é no 5º ano de casamento que as coisas se definem. E sabe o que mais? Isso se repete nos múltiplos. Sabe uma das épocas que mais tem divórcio? No 20º. Segundo a estatística. Por quê? Porque está lá no 3º, no 4º ciclo. O 5º ano é o ano de definição. De fato, há muitas crises no casamento no 5º ano. O 5º ano é o ano da definição. É o ano de persistir. É o ano de insistir. É no 5º ano que você profissionalmente realmente se define, você é respeitado realmente na sua área. Entende? É no 5º ano que a sua empresa começa a se consolidar, criar raiz. E quem fala isso não é só a palavra de Deus. O mundo natural, a economia diz a mesma coisa. 5º ano é o ano da definição. E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Porque para você definir, você tem que perseverar. Eliseu mandou o rei flechar o chão. Mas o rei achou aquilo tolo. Mas o que é isso que Eliseu quer fazer? Então esse profeta está velho, caducando aí com essa conversa. Ele fez talvez para agradar o profeta. Mas aquilo era uma atitude profética, era uma postura profética. E Eliseu queria que ele fizesse, mostrasse gana, que mostrasse disposição, que mostrasse
perseverança, fé e flechasse pelo menos 5 vezes. É a mesma coisa que o Senhor espera de você. Espere pelo menos 5 anos antes de falar alguma coisa. Espere pelo menos 5 anos antes de dizer alguma coisa. Porque o 5º ano vai ser o ano da definição. Amém, queridos? Pastor, e o 6º ano? Abre lá em Levítico 25, 18. Mais uma vez, Levítico 25, 18, verso 21. 25, 18, do 18 ao 21. Levítico 25, do 18 ao 21. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa mente? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por quantos anos, irmãos? 3 anos. Está escrito aí? O que é então o ano 6º? O ano 6º é o ano da bênção tríplice. O 6º ano é o ano de você, é onde que você de fato define a conquista. A batalha agora está conquistada, definida. Isso agora me pertence. Eu vou contar para você. A ordem bíblica era o seguinte. No 7º ano não pode plantar. No 7º ano você vai deixar a terra produzir por conta própria. Mas não pode plantar. Aí o povo então questionou o Senhor. Mas Senhor, se nós não plantarmos no 7º ano, vamos comer o quê? Vamos comer o quê? Porque, veja bem, eles vão plantar no 6º para comer no 6º. No 7º não planta. Aí já vai ter problema. No 8º, eles vão plantar e vão ter que esperar ainda a colheita. Ou seja, vão ficar 2 anos sem comida. Então eles falaram, nós vamos morrer de fome. Não parece lógico o que o Senhor está dizendo. As coisas de Deus, às vezes, não parecem lógicas. Mas quando Deus faz, querido, Ele garante a lógica da coisa. O maná, por exemplo, no 6º dia, ele vinha porção dupla. Mas no 7º, não podia colher. É interessante que se alguém, no 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º dia, resolvesse pegar maná, porção dupla, né, para guardar o que sobrava para outro dia, apodrecia. Mas aquilo que era pego no 6º dia, ele dava para 3 dias, né? E não apodrecia. Por quê? Porque era mandamento do Senhor. Todavia aqui é triplo, querido. Por que é triplo? Ora, no 6º ano você tem que plantar e colher o que dá para o 6º e para o 7º. Porque no 7º você não vai plantar. Mas tem também que dar até o 8º, onde você vai plantar ainda e esperar colher. Então, a colheita do 6º era para o 6º, para o 7º e para o 8º ano. Isso significa o quê? Que se você perseverar, que se você insistir, que se você de fato tem a postura, o chamado, a disposição de cumprir os ciclos de Deus naquela área da tua vida, querido, a promessa de Deus é essa. No 6º ano, você terá a bênção tríplice da parte de Deus. Analise a sua vida. Avalia os ciclos da sua vida. Avalia, porque, de fato, eles acontecem. Agora, pastor, eu já tenho 6 anos, mas será que tem 6 anos mesmo? O problema é que alguns não sabem contar. São 6 anos sem intervalos, são 100 anos sem interrupções, porque se você para, você corta o ciclo. Mas, irmãos, veja, depois de dizer tudo isso, eu tenho uma coisa importante que nós precisamos entender. Como é a matemática de Deus? Como contar esses 7 anos? Porque eu vou falar para você, não são 6 anos que vão acontecer de qualquer forma, não. Tem anos que Deus não aceita. Tem tempo que Deus não conta. Anos vividos no pecado não são contados diante de Deus. Anos que você sai fora do propósito também não são contados diante de Deus. Nós conhecemos várias histórias da Bíblia. E é aí que ele não consegue contar os anos apropriadamente, porque estão no erro, estão no pecado. Para Deus não existe. Então você não está cumprindo os ciclos do Senhor na sua vida. Tem muita gente que só faz começar, nunca termina nada. E ela nunca consegue chegar no 7º ano. E o que é o 7º ano? O 7º ano
é o ano do descanso. O 7º ano é o ano que você não tem que se esforçar muito para as coisas acontecerem. Já viram isso? Tem pessoas que eles trabalham, mas chega uma hora que o trabalho vem até eles, né? Sabe, fica anos caçando cliente, procurando cliente, mas chega um momento que os clientes é que procuram ele. Isso só acontece depois do 7º ano, porque o 7º ano é o ano que Deus dá descanso para você das suas aflições. É no 7º ano que você vai sentar para de fato usufruir. É no 7º ano que você pode de fato pensar agora em comprar um carro zero, fazer uma viagem, né, ou o que você sonha em fazer. Porque é no 7º ano que o ciclo se conclui. É no 7º ano que essas coisas acontecem. Pastor, mas 7 anos é demais. Tem que esperar 7 anos, pastor. Eu não aguento isso, pastor. Até a bênção de Deus demora tanto assim. Eu gosto de lembrar, querido, o que aconteceu com Jacó. Lembra? Lá em Gênesis 29, verso 20. Não precisa de abrir, eu vou ler para você. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. Jacó serviu 7 anos, olha o ciclo, para poder ter Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias. Por quê? Pelo muito que a amava. Quando você quer muito uma bênção, querido, 7 dias, 7 anos, diz a Bíblia, são poucos dias. Qual que é o sinal que você vai concluir? Que se no seu coração tem um desejo ardente de ver aquilo acontecer, se no teu coração há de fato uma visão de Deus, um sonho realmente, uma coisa, um desejo forte, 7 anos vão ser poucos dias. Entende? Alguém que começa a estudar medicina e vai ter que estudar 6, 7 anos, incluindo residência e especialização, às vezes no começo alguém pode falar, poxa, 7 anos, mas para quem está lá dentro, pergunta para eles, para você ver. Parece que passou rápido, porque quem está lá com gosto, com prazer, era o sonho dele. Eles não veem o tempo passar. Deixa eu falar, querido, vale a pena insistir para receber a bênção de Deus. Persevera, querido, para receber de Deus. Vale a pena. Você vai olhar para trás e vai se alegrar. Amém? Amém, queridos? Para receber de Deus tem que perseverar. E nós sabemos que Deus não conta todos os anos. Porque tem anos que a gente não responde a Deus. Quando chegamos no 3º ano, lembra? Pelo fruto conhecereis. E parece que nem você se conhece. Então, pastor, nós temos 7 anos de ministério. Tem mesmo? Tem mesmo. Porque Deus sonda o coração. Deus esquadrinha. Entende? E quando a gente olha para essa matemática de Deus, a gente começa a entender o que significa Deus, um Deus que é justo, justo, justo. Quando a gente quer levar vantagem, quando a gente quer ser esperto, quando a gente não confia, às vezes nós temos que abrir mão, nós temos que ceder, e não confiamos em Deus, você cessa o tempo de Deus. Porque Ele é justo, justo, justo. Ele é santo, santo, santo. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Porque quando fazemos na força do braço, como fazemos com a nossa própria justiça, e quando queremos vingança, e não entregamos os nossos inimigos na mão de Deus, nós tomamos a frente de Deus. E a pior coisa é você ir na frente de uma batalha sozinho e não sabe contar os seus dias. Então confia que é melhor 7 anos na mão de Deus do que 7 anos sozinho. Confia. Amém, queridos? Então, Deus não conta os anos vividos no pecado.
Segundo princípio, Deus não conta os anos que passamos servindo a outros. Terceira coisa, Deus não conta o tempo que ficamos resistindo a Ele para obedecer. Deus não conta o tempo que ficamos resistindo a Ele. Vamos ler isso? Abre lá em Êxodo 19, verso 1. Deus não reconheceu Ismael. Ismael nunca existiu para Deus. Por que Ismael nunca existiu para Deus? Quantos anos tinha Ismael? 13 anos. Deus só passou a contar de novo depois que veio Isaac. 13 anos. Aqueles 13 anos equivale à idade de Ismael. Ismael não existe. Aqueles anos não existiu para Deus. Para Deus foram 13 anos que não foram computados. Portanto, não representa ciclo algum. Não fala de ciclo nenhum, porque não foi contado. Não conte também. Anos vivido na carne, fora do propósito de Deus, fazendo o que é da sua vontade, fazendo o que é do seu querer, não é propósito de Deus. E olha, Abraão não cometeu nenhum crime, não. Abraão não pecou, não. Abraão não fez nada errado. Era normal naqueles dias fazer isso. Era o habitual. Isso era o normal. Gerar um filho através da escrava. Abraão não fez nada imoral para os seus contemporâneos. Mas o que Abraão fez, Deus não aceitou. Muitas vezes, meu querido, nós podemos também estar fora porque estamos no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Muitas vezes, né, não é o lugar que Deus tinha para você, porque nós resistimos. Deus já falou, eu quero você fazendo tal coisa, e você resiste. Não resista a Deus, querido. Você foi chamado por Deus para o ministério, então obedeça a Deus, porque enquanto você não estiver na posição que Deus te chamou, os anos vai estar congelado para você. Deus tem um chamado, Deus te deu uma direção específica, obedeça, querido, porque enquanto você não obedecer, vai ficar congelado. Vai ficar congelado. É coisa séria isso. Quando Deus nos dá uma ordem e nós não obedecemos. É coisa séria. Anos vividos na carne. Anos vividos na carne. Então veja, são esses 4 princípios que eu quero compartilhar com você. Aí você fala, puxa vida, pastor, depois de contar tudo isso aí, eu me sinto mal. Eu acho que não vai sobrar muitos anos. Eu acho que eu não tenho nenhum ciclo ainda. Não sobrou muita coisa, parece. Porque se eu não for contar aqueles anos em tal lugar, aqueles anos que eu deixei de fazer isso, aquele daquele emprego lá que eu detestava, então o que vai sobrar? Mas Deus é gracioso. E Ele nos mostra uma matemática lá em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Eu não vou ler, eu vou contar para você, depois você confere, para ver se está coerente. Mateus capítulo 20, Jesus conta uma parábola, do verso 1 ao 16. Ele conta uma parábola a respeito dos trabalhadores da vinha. E a parábola é o seguinte: um certo senhor da vinha tinha uma vinha, e ele então chamou, né, ele saiu para contratar os trabalhadores para colher a uva. E ele saiu às 8 da manhã e contratou alguns, e combinou com ele, você vai ganhar R$100, né? Exemplo. Às 10 horas ele saiu de novo e encontrou um grupo, vocês estão à toa, vocês não querem trabalhar? Ele falou, queremos. Ele contratou e mandou vir para a vinha. Ao meio-dia ele saiu e encontrou outro grupo. Falou, vocês estão à toa, até meio-dia vão trabalhar, tem emprego, tem espaço. Eles foram também. E assim foi também às 3 horas. Às 5 horas ele saiu de novo e encontrou um grupo, e aquele grupo estava à toa. Ele falou, por que vocês estão à toa até essa hora? Ele falou, porque ninguém nos contratou. Ele falou, então vamos trabalhar na vinha, vou pagar para vocês. Isso foi às 5 horas. Às 6 horas, encerrou o expediente. Então ele veio pagar o dinheiro devido. E aqueles que chegaram primeiro, pensaram, né, consigo, bom, ele combinou R$100 conosco. Então vamos ver como é que vai ser com esses que acabaram de chegar aí. Então começou aqueles que chegou às 5 horas, ele deu R$100. O que chegou às 3 horas, deu R$100. Ao meio-dia, também R$100. Aí aqueles primeiros pensaram consigo mesmo, nós vamos ganhar muito mais então, porque nós estamos aqui desde as 8 da manhã ralando, nós vamos ganhar muito dinheiro. Quando chegou a vez dele, Deus deu para ele R$100 também. E eles reclamaram, disseram, isso não é justo,
Nós trabalhamos o dia inteiro e esses aí que trabalharam só 1 hora, eles ganharam o mesmo que a gente. E a resposta dele foi o seguinte: que injustiça que eu te fiz? Eu não combinei com você R$100? Está aí o seu salário. Se eu quero dar para ele R$100, o que te importa? O dinheiro é meu, eu dou para quem quiser, em outras palavras. Estou resumindo a parábola. Aí você fala, pastor, o que essa parábola tem a ver conosco? Porque Deus tem maneiras também especiais de contar. Às vezes Deus conta anos que não aconteceram. Deus conta obras que não foram feitas. Deus conta frutos que você nunca, na verdade, chegou a gerar. Por quê? Porque Deus olha o que o homem não olha. Deus olha a intenção do coração. Tem muita gente fazendo muita coisa, trabalhando muito, né? De formas, às vezes indiretas, exibindo seus frutos para todos os lados. Mas o seu coração é contaminado, não é perdoador, não é misericordioso, não ama. É um amor egocêntrico. E que no fundo só está contabilizando seus próprios louros e roubando para si a sua própria glória e satisfazendo e alegrando o seu próprio ego, dizendo que é para Deus. Anos de trabalhos perdidos. Deus olha o desejo do teu coração. O que significa essa parábola? Significa 2 coisas. Primeiro, essa parábola é um consolo para aqueles irmãos que se converteram já às 5 horas da tarde. E às 6 horas vai encerrar o expediente. Em outras palavras, se já se converteram velhos, já se converteram idosos, não tem mais tempo de fazer nada para Deus. Não tem mais tempo de fazer uma grande obra para Deus. Eu me converti com 14 anos, sou um privilegiado, e desde cedo eu sabia que eu ia ser pastor, e todo mundo sabia e me dizia isso. Com 14 anos já tinha isso na minha cabeça, que isso viria a acontecer. Né? Então eu tenho servido a Deus por muitos anos, e se o Senhor não voltar e permitir, tem muitos anos pela frente, é um privilégio. Mas não significa que eu vou ter uma recompensa maior do que aqueles que estão se convertendo com 50, 70 anos de idade. Por quê? Tudo depende do coração dessas pessoas. Se alguém se converte aos 60 anos e tem um coração, disposição, desejo ardente, eles dizem, eu queria tanto ter tido a chance de fazer isso, mas agora eu não tenho mais energia, agora eu não tenho mais capacidade para fazer isso. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus olha o desejo do teu coração. E Deus pode dar para você e fazer com que aquela 1 hora que você tem um valor equivalente das 8 que você não pôde ter. Deus pode transformar 1 ano que você tem em equivalente a 7 anos. Sabia que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer. Deus pode restituir tudo para você. Abre lá em Joel. Joel, capítulo 2, verso 25. Deus pode restituir. E aqui está o segundo aspecto dessa parábola. Olha o que diz lá em Joel, capítulo 2, verso 25, para nós encerrarmos. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto devorador, consumidor e o cortador. Restituirei o quê? Não dinheiro, os anos. Deus vai restituir tempo que foi perdido. Anos da sua vida que foram roubados pela carne, que foram roubados pelo diabo, pelo pecado. Anos da sua vida que tem sido consumido, que tem sido roubado. E você tem chegado a um ponto da sua vida que você tem olhado e pensado, puxa, o que eu fiz? O que eu realizei? Parece que eu não fiz nada, parece que não tem nada acontecendo. Deus vai restituir tudo. Nós lemos no Salmo 90, Moisés dizendo que os anos da nossa vida são 70 anos. E quando tem vigor, vai até 80. Quanto mais, é canseira e enfado. Sabe quantos anos Moisés tinha quando Deus chamou? 80 anos. Moisés estava no ápice da sua canseira e do seu enfado, com a sensação de fracasso. Imagina o Moisés pastoreando aquele rebanho do seu sogro, nem dele, era do sogro. Com 80 anos ele não tinha nem rebanho próprio. E ele ficava lembrando da formação, da educação, do diploma que ele teve no Egito, de toda a habilidade que ele teve. E ficou tudo desperdiçado naquele deserto. Não pôde frutificar em nada, ele não tinha nada. E ele estava ali com 80 anos, como ele mesmo diz no Salmo 90, com canseira e enfado. Mas, no entanto, o Senhor apareceu para ele. Sabe quantos anos ele ficou no deserto? 40 anos. Sabe quantos anos depois ele ficou servindo a Deus? 40.
cada ano servindo a Deus, era a restituição dos anos que ele passou no deserto. Quando você acha que não tem mais jeito, quando você pensa que agora acabou, não tem mais como voltar atrás, para o homem é impossível recuperar tempo perdido, mas para Deus não é. Deus pode restituir cada um dos anos que foi perdido nos seus ciclos. Deus pode restituir cada um dos anos que o diabo roubou. Anos que você trabalhou e não viu o resultado do seu trabalho. Anos que você suou e penou e não viu nada acontecendo. Deus vai restituir. Depende do coração. E eu vou dizer para você que se você não vê restituído aqui, você pode ter certeza que estão sendo contados lá. Sabe que Deus tem o poder de transformar um dia em 1000? Alguém fala, pastor, como é que Deus pode transformar um dia em 1000? Isso está no Salmo 84, versículo 10, que diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia nos teus átrios vale 1000. Sabe a maneira de Deus restituir os seus anos? Deus pode transformar cada ano perdido em outros 1000. Desde que cada dia você vier agora, você esteja diante dele. Alguém fala, pastor, mas eu não sei como é que Deus pode transformar um dia em 1000. É o seguinte, a sua vida continua contando, mesmo depois que você morre. Porque você vai, mas as suas obras ficam. Eu vou explicar para você. De duas formas elas ficam. Primeiro, elas ficam no testemunho a seu respeito. Certa vez Jesus estava na casa de Simão leproso, veio uma mulher e quebrou um vaso de alabastro com perfume nele. E aquilo foi feito de maneira tão profunda, com o coração tão intenso, que produziu desconforto ao redor. E então Judas falou, por que não vamos vender esse perfume tão caro e dar aos pobres? E o Senhor falou, deixai. Os pobres sempre vão ter com vocês, mas quanto a elas, onde foi pregado esse evangelho, será lembrado o que ela fez. Um dia está valendo muito mais que 1000. Você faz ideia de quantos dias essa mulher foi lembrada? Você faz ideia de quantos dias essa história não foi contada? Você faz ideia de quantos dias não foi cantada a história de John Wesley, Spurgeon? Quantos dias não foi multiplicada a vida de Paulo? Essa é uma maneira como Deus faz. O seu nome fica. Você continua frutificando. O seu nome continua vivo. E por isso continua frutificando e continua semeando na vida de outros. Um dia, nos seus átrios, vale mais que 1000. Eu nunca conheci o Watchman. Essa mensagem aqui é do livro do Watchman. Eu nunca vi, nunca conheci. Não nasceu, né? Talvez ele nunca tenha vindo no Brasil, nunca conheceu um brasileiro, mas, no entanto, por causa da obra, dos frutos desse irmão, ele continua vivo. E ainda se fala dele, se menciona o nome dele, e ele continua frutificando na vida de muitas pessoas. Um dia nos seus átrios vale mais que 1000. Pastor, eu me converti tarde, não tem mais tempo para fazer nada. Apenas esteja diante da face de Deus, porque Deus tem o poder de restituir os anos que foram roubados. Tem gente que tem muito mais anos depois de morto do que vivo. Tem gente que tem muito mais fruto na morte do que na vida. Por quê? Porque Deus é fiel. Os anos serão restituídos. Pode ser que você não os veja, mas verá lá na glória. Você vai ver os muitos frutos que o Senhor vai dar para você e vai se alegrar. Quando você chegar lá, você vai pensar, puxa, eu era tão criança. E quando o Senhor abrir o seu livro, Ele vai dizer, olha, os seus dias foram poucos na terra, mas os seus anos que eu multipliquei foram muitos. Porque você esteve presente na vida desse, daquele, vai acontecendo e vai levantando, e aquele dia vai ser o dia da nossa glória, diz a palavra. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Um dia nos teus átrios, um dia com o coração em ti, serão transformados em mais de 1000. Se você crê nisso, amém, queridos? Deus quer restituir os anos roubados. Esteja na presença de Deus em qualquer circunstância. As lutas vêm, as dificuldades virão. Que você seja preparado para os dias maus, para os anos difíceis, para os anos que você tem que trabalhar, tem que aprender, tem que trabalhar, tem que se dedicar, para os anos que você tem que entregar, os anos que você tem que frutificar. Mas qualquer um desses anos, o ciclo da tua vida,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Serão anos que passa e vão parecer 7 dias. E você olha e fala, puxa, como é que Deus me deu tudo isso? Como é que eu cheguei até aqui? Porque Deus é contigo e é Ele quem restitui os anos roubados pelos gafanhotos. Amém. Que a gente conte. Você, pastor, então agora eu tenho que chegar em casa e começar a ficar contando os meus dias. Você não precisa contar os seus dias. Você só precisa estar na presença de Deus. Porque os seus dias é contado por Ele. Você só precisa responder a Deus. E nunca esqueça que Deus sonda e esquadrinha corações. Seu inimigo não sabe o que você faz. Não sabe o que você fala. Não sabe o que você pensa. Mas Deus é justo. 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 Santo. 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 Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Confia nele. Ele é fiel e justo para restituir todos os dias. Amém. Em nome de Jesus. Que essa palavra seja para a nossa maturidade, para a gente entender que a gente não vem aqui, simplesmente porque nós temos um compromisso religioso. Nós estamos aqui porque estamos aqui com um Deus que anda conosco todos os dias, de segunda a segunda. Ele não está conosco no domingo à noite. Nós estamos aqui porque queremos ouvir qual a direção que Deus tem para nós. Queremos crescer, aprender, amadurecer e caminhar. Amém, queridos? Todos nós que estamos aqui é porque Deus tem colocado um pavio no teu coração. Um pavio no teu coração. E Ele quer acender esse pavio. Para que ele pegue fogo. E que para que esse desejo comece a arder. E você comece a ver os seus dias. Sem sacrifício. Sem esforço. Porque quem conclui o ciclo, as bênçãos te seguirão. As coisas começam a acontecer e você não sabe nem porquê. São aquelas pessoas que as coisas acontecem e você fala, mas por que as coisas acontecem? Ele nem pediu e recebeu. Talvez ele esteja no 7º ano, recebendo a bênção tríplice. Amém. Mas você não precisa contar, você só precisa cumprir e obedecer. Ser fiel até o fim. E vos darei a coroa da vida eterna. Amém, queridos? Amém. Feche seus